Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Nós queremos falar de paternidade e de objetividade e desonra ou honra aos pais. Como é que fica isso? Vamos lá. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 30, 17. Os olhos, Provérbios 30, 17. Ouça o que diz: os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro arrancarão, os pintãos da água o comerão. Isso aqui quer dizer, quem desonra os pais, vai ficar cego, vai ter os olhos arrancados, é o que a Bíblia está dizendo. Isso significa que vai perder a direção, vai andar tateando, não vai ter rumo, provavelmente terá uma vida sem objetividade. Não sabe de onde vem, não para onde vai ser meio perdido. Agora, nenhum pai cristão, filho de Deus, está atrás de honra, não é? Você, pai, está atrás de honra? Você luta para ser honrado? Jesus foi atrás de honra? Hã? Alguma vez ele exigiu ser honrado? Pelo contrário, se humilhou. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então nenhum pai vai atrás de honra. A honra é algo que deve partir dos filhos, porque é bênção para eles. Honrar os pais é ter visão da vida. Honrar os pais é andar de rosto erguido. Honrar os pais é ter uma vida com propósito, uma vida objetiva. Mas não é a realidade da nossa sociedade como um todo. Eu sei que aqui tem todo tipo de pais e filhos na igreja do Senhor Jesus, mas olhando para o mundo como humanidade, como anda isso? Não é? Quero ler outro versículo aqui, em nome de Jesus. Provérbios 6, 20. Provérbios 6, 20. Diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Ata-os sempre, bem perto do teu coração. Pendura-os ao teu pescoço. Usa um colar, né? Muitos hoje gostam de muitos penduricários, colarzinho, pulseirinha, brinquinho, etc. Coloca a honra aos seus pais, a obediência aos seus pais como um colar no teu pescoço, para você lembrar sempre que isso é bênção para a sua vida. Isso vai trazer prosperidade para o seu futuro. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Quando isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Põe esse colarzinho no pescoço e não tira mais. Lembra sempre disso. O tempo todo. O tempo todo. 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina, o caminho da vida. Lâmpada, luz. As repreensões da disciplina, o caminho da vida. Eu sei que muitos que são pais são filhos também, todos vivem em família. E Deus está deixando claro que é necessário honrarmos uns aos outros em família, não é? Outro versículo, Provérbios 20, versículo 20. Olha aqui, Provérbios 20, 20. Quem amaldiçoou seu pai e sua mãe,
apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Quem desonra pai e mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Mas será que isso é tão nítido assim? Não, é sutil. Os jovens de hoje, a geração atual, 10, 20, 30, até 40 anos, estão tateando, não sabem bem o rumo das coisas. E nós precisamos de uma geração que enxergue. O Brasil precisa, a política precisa de jovens que tenham os olhos abertos, que não sejam levados por qualquer coisa, qualquer vento. Quem é cego anda tateando, não sabe onde caminhar, às vezes roda em círculos, não tem direção, não tem rumo na vida. Por exemplo, aqui na Bíblia, Sansão. Lembra de Sansão? Ele desprezou e contrariou o conselho de seus pais. Seus pais eram consagrados. Sansão era um nazireu, um homem consagrado a Deus. Sansão se envolveu com mulheres dos filisteus. Ele não tinha percepção. Ele quis tanto agradar os seus olhos que acabou ficando sem seus olhos. Isso está lá, né, em Juízes, capítulo 16. Né? E Sansão desonrou seus pais e comprometeu a objetividade da sua vida. A partir de então, ele seguiu sua vida servindo os filisteus sem nenhuma perspectiva de futuro. A vida de Sansão terminou num ato heróico e psicótico. Foi um suicídio, uma história de liderança mais triste da Bíblia. Da mesma sorte tem um outro cara aqui chamado Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó. Esaú também meio que traumatizou o propósito de Deus para a sua vida, quando ele desprezou o seu direito de primogenitura e vendeu o direito de primogenitura por um prato de carne, um guisado de lentilhas, gostoso, ele queria, ele simplesmente menosprezou, comeu, bebeu, levantou e saiu. Depois ele chorou, mas não dava mais, não teve jeito. Esaú, quando desprezou a bênção familiar da primogenitura, desprezou também o Deus do seu pai. Quando você desonra pai, mãe, você está desonrando o Deus do seu pai. É uma desonra a Deus. Por isso que cega os olhos, perde a direção da vida, perde a objetividade da vida. Né? Tudo isso na vida de Esaú abriu brecha para que Jacó tomasse sua posição, não é? Então Esaú odiou, desprezou ainda mais os seus pais, juntou com mulheres hetéias, que era do desagrado do seu pai, passou a ser um fornicário. A Bíblia diz em Hebreus que ele era um fornicário, né? Uma pessoa amaldiçoada, reprovada, até ministerialmente, totalmente perdida, não é? A sua descendência acabou sendo exterminada. Isso produz cegueira, não é? Mas graças a Deus, dentre muitos exemplos ruins que a Bíblia tem exemplos bons, como de José, honrou seus pais, como Daniel, não fala dos pais dele, mas ele honrou a Deus. Muitos na Bíblia honraram aos seus pais, e Efésios diz, né, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Ir bem quer dizer prosperidade, direção na vida, não é? Vai bem, tem rumo, sabe para onde está indo. Olhe para as gerações atuais, olha. Os adolescentes, por exemplo, eles sentam no sofá e vão para o videogame, para a internet, sem propósito. Sem propósito. Não sabe o que está fazendo. Fica desperdiçando o tempo, a vida.
sem nenhuma objetividade. O que você vai ser quando crescer? Ah, salsicha, linguiça. Irmãos, nós temos que despertar para essa realidade, olhar para a Bíblia e ver esses homens da Bíblia que foram levantados de tenra idade, como o rei Josias. Tão novinho foi levantado por Deus. Novinho. Então, Deus quer usar as pessoas desde pequeno. A adolescência, que é uma fase que não tem na Bíblia, a Bíblia não fala de adolescente. É uma coisa moderna. Porque na Bíblia não, a menina se tornava 12, 13, 14 anos, já era produtivo, já era encorajado a trabalhar, a assumir responsabilidades. Hoje não, o adolescente fica lá, sentado no sofá, o papai e a mamãe dá comidinha, arruma a caminha, faz tudo. E eles ainda reclamam, não tem comida nessa casa, onde é que está minha roupa, vocês estão bagunçando tudo aqui. Reclama. Devia falar assim, ô filho, vai trabalhar. Entende? Nós somos muito bonzinhos, contra a vontade de Deus às vezes. Poupamos extremamente os filhos no tempo moderno. Eles precisam ganhar fibra, eles precisam enxergar. Às vezes eles ficam cegos e a gente... Eu, quando tinha meus 12, 13 anos, eu comecei a ficar ruim da vista. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, preocupados comigo, queriam que eu ficasse em casa. Tinham medo de eu sair e me machucar. E eu falei, não vou ficar acomodado. Eu vou aprender a viver com a minha dificuldade. E saí, fui aprender as coisas, quebrei a cara, mas fui desenvolvendo desde então, até o dia que fiquei totalmente cego. Então não foi tão difícil enfrentar a dificuldade. Porque todo mundo tem algum tipo de dificuldade. Todo jovem, adolescente, vai ter. Tem muito bullying na escola. Um é mais gordinho, o outro tem um déficit, o outro tem não sei o quê. Tem que enfrentar. Não adianta se isolar. E tem a cegueira que esse texto de Provérbios 30, 17 se refere, pode ser diversas formas de ficar cego, né? Perder a direção da vida. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei para onde vou, não sei se namoro, não sei se não namoro, não sei se gosto, não sei se não gosto, não sei se como, não sei se não como, não sei que faculdade vou fazer, não sei que profissão que eu quero, né? E vai levando, e o tempo vai se escoando, a preguiça vai aumentando, e o tempo vai passando e não tem uma direção, não tem um propósito, não tem um planejamento de vida, não tem um alvo ideal, um ideal de vida. Então, essas pessoas ficam cegas, sem rumo. Então, cegueira pode ser traduzida de diversas formas. Por exemplo, repetir os mesmos erros dos pais. É cegueira espiritual. É tolice. Temos que aprender com os erros dos pais e corrigi-los, não é? Os erros que nos fizeram rebelar contra os pais, repetir os mesmos, não é? Não, temos que mudar a página, tornarmos-nos vulneráveis para cair nas ciladas do inimigo. É cegueira, fica vulnerável, qualquer coisa pega, né? Acreditar nas acusações do diabo, também é cegueira espiritual. Acreditar em mentiras sobre Deus, sobre pessoas, até sobre nós mesmos, mentiras, né? É cegueira espiritual. Dificuldade de enxergar soluções e direção para a vida. Então se refugia na depressão, na tristeza, se isola. Dificuldade de enxergar soluções, não é? Em conflitos temos que achar soluções, não podemos ser passivos. E tendências depressivas e etc. Então, a cegueira é mais ou menos nessa questão. Eu queria focalizar hoje 4 questões fundamentais da vida que aquele que desonra os pais, ele vai perdendo
4 coisas fundamentais que precisamos para ter uma vida próspera. Vai perdendo a identidade, objetividade na vida, vai perdendo os valores e também perde a visão de mundo, a cosmovisão. Não sabe enxergar, não sabe entender. Por isso que aquele filósofo italiano que disse que teria que ensinar as coisas nas escolas, desde pequeno, ensinar o comunismo nas escolas, porque aí, quando chega a ser adolescente, adulto, vai corresponder. É o que acontece com as faculdades hoje do Brasil, principalmente do Estado. Elas ensinam a mente comunista. No mundo islâmico, vão para a escola e ensinam que judeu é do diabo e americano. A criança cresce aprendendo que todos os problemas dela são por causa dos Estados Unidos e de Israel. Nem na Venezuela, o Maduro fala que todos os problemas da Venezuela é por causa dos Estados Unidos e de Israel. O PT fez isso aqui no Brasil também. Todos os problemas. Então a criança cresce, quando ela vira um jovem, um adolescente, ela pega uma faca. E o primeiro judeu que ela vê, o americano, ela enfia a faca. Está aprendendo. É assim que se ensina nas escolas. Todo jovem que fez o Unesp aqui em Prudente, por exemplo, garanto que saiu contaminado com uma mente comunista, uma mente rebelde, uma mente guerrilheira. Então, nós precisamos vencer essas coisas. Precisamos entender a vida e como vivê-la. Precisamos entender a vida e como vivê-la. Não é? Entender a vida, não entender a vida, é buscar encher os gabinetes de psicólogos, de conselheiros, de outras coisas, autoajuda, às vezes feitiçaria, sei lá, qualquer coisa que busque meios para entender a vida, porque não entende a vida. Perdeu a visão da vida. Por que tem tanta depressão? Pessoas perderam a visão da vida. É até um processo, às vezes, químico, que tem raiz em uma vida sem propósito. Irmãos, pior do que a morte é viver uma vida inteira aqui sem propósito, sem razão de ser. Você desperdiça anos e anos de uma existência privilegiada que Deus te deu, sem propósito, empurrando de barriga. Isso é pior que a morte. Pior. É viver morto. Entende? É viver morto. Então, identidade, objetividade, valores e cosmovisão são elementos básicos que juntos definem a nossa personalidade e trazem motivação para a existência. Primeiro, identidade. Identidade. Você tem carteirinha de identidade aí? Aí tem foto, tem o dedo, a impressão digital, tem o seu nome, um número, tem o nome dos pais. A identidade sua e a minha tem tudo a ver com os nossos pais. E se você for fazer um exame de DNA, aí muito mais. Tudo a ver. Nós somos seres genealógicos, nós viemos de algum lugar. Então a identidade, ela é importantíssima na nossa vida. Se você perde a visão, você começa a deixar de saber quem é você. Essa é a grande pergunta, né? Quem é você? Quem eu sou? Qual é a minha verdadeira identidade? No íntimo, quem eu sou? Quem é você no íntimo? Né? Você sabe? Né? A maioria das pessoas estão em crise de identidade e desconhecem as verdades de Deus sobre si mesmo. Porque quem que te criou? Se alguém soberano te criou e os pais te geraram,
você tem tudo a ver com os pais e com esse ser que te criou. Se você, visão da vida. Se você se rebelar, como acontece hoje com a grande maioria dos adolescentes e jovens, você perde a visão da vida. Porque se você se rebela contra os pais, você está rebelando contra Deus. E pai não está atrás de honra. Pai está atrás do seu bem, do melhor para você. Porque ele tem experiência, ele sabe. E principalmente se for cristão, sabe o melhor caminho, não é? Hoje, a sociedade tem muito mais facilidade de acreditar nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus, concorda ou não? Para as pessoas acreditarem nas verdades de Deus, há um esforço muito grande. A igreja está aqui com as portas abertas, tem células, tem estruturas, tem o evangelismo, a gente testemunha. Mas olha, acreditar nas mentiras do diabo, todo mundo acredita fácil, rápido, principalmente quando se trata de política, então nem se fale, é mentira para todo lado, e nós estamos vivendo a pós-verdade. Cada um inventa a verdade que quer, né? Que é confortável para si, e acredita nela, né? É fácil acreditar nas mentiras de Satanás, né? Então, nós precisamos, assim, entender que identidade é algo que tem tudo a ver com Deus. Eu quero falar o ponto principal dessa mensagem para vocês. Que Jesus é o único, a única pessoa do universo que respondeu e continua respondendo essa pergunta na realidade pessoal de cada um de nós. Jesus, ele continua respondendo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu e o Pai somos um. Tudo que eu vejo o Pai fazer, eu faço. Jesus certa vez ouviu do Pai dizer assim: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Escutai-o, ouvi-o. Ele é a referência, ele é o modelo. Quer descobrir sua identidade? Olhe para Jesus. Ele é a referência de identidade que vai te esclarecer, vai nos esclarecer. Ele resolve a crise de identidade de toda a humanidade que crê nele. Jesus, caminho, verdade e vida. Ele afirmou tudo isso. Caminho, verdade, vida. Luz do mundo, pão vivo, bom pastor, ressurreição e a vida. Eu e o Pai somos um. Tudo que ele viu o Pai fazer, ele fez. No Velho Testamento, irmãos, a figura paterna era sombria. Deus não era conhecido no Velho Testamento propriamente como Pai. Agora no Novo Testamento, Jesus é o Filho, então tem o Pai. Jesus veio revelar o Pai. E Jesus foi para o Pai. E disse que não nos deixaria órfãos, rogaria ao Pai. E o Pai então enviaria o Espírito Santo, o Paráclito, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, eu posso ter os olhos abertos, eu posso enxergar, eu posso ter visão da vida, eu posso entender a vida, eu posso saber através de Jesus quem eu sou, porque Ele me criou, porque Ele me pôs aqui. Isso é ter sucesso, isso é ser próspero, isso é saber o que está fazendo aqui. Por favor, irmãos, nós não existimos por acaso. Deus conhece cada um de nós, cada um de nós, cada um de nós. Jesus é o grande eu sou, o caminho para o descobrimento da nossa própria identidade. Ele é o grande eu sou, eu sou, eu sou, aleluia. Ele é o referencial, é o modelo que nos conduz ao Pai, de quem nós fomos criados, originados. No Pai
existe a verdadeira fonte de todo conhecimento, de toda revelação. Jesus é o único que preenche o significado da nossa identidade. E Ele é a cabeça do corpo do qual fazemos parte. Se liga, meu irmão, na sua identidade. Quem eu sou, não tenha dúvida. O mundo está em crise. Nós, a igreja do Deus vivo, os filhos de Deus, precisamos ajudar o mundo a enxergar. Quanto mais conhecemos a Deus através do verdadeiro Redentor, mais poderemos discernir quem estamos sendo ou quem deveríamos ser. Quem estamos sendo ou quem deveríamos ser. Temos que olhar para nós mesmos através de um óculos, não é? Segunda objetividade, número 2, objetividade. Eu quero que os irmãos parem nesse ponto. Objetividade. Ser objetivo. Não perder tempo, não desperdiçar oportunidades. Ser objetivo, ser prático, funcional, efetivo, eficaz, eficiente. Isso é objetividade. Quem desonra os pais perde a visão, perde a objetividade na vida, perde. Tudo que faz é tempo perdido, a coisa não acontece, tenta aqui não dá, tenta ali não dá, brinca de labirinto, tenta aqui não vai, volta, tenta ali, vai, volta, não acha o endereço, fica rodando, não acha o endereço. Uma vez fiquei muito bravo com os irmãos, que eu fui num congresso em Curitiba, e os irmãos tudo que enxerga, né? Não achava o hotel, saía do congresso, não achava o hotel, ficava rodando. Falava, ô, para, pergunta, pega o mapa, para com isso, todo dia vocês vão ficar errando onde é o hotel, como é isso? E fica rodando, parece que é orgulhoso, não quer perguntar, pergunta, vai de prima. Esse negócio vai ficar rodando, gastando combustível, perdendo tempo, isso é falta de objetividade. No dia que nós viemos embora de Curitiba para cá, começaram a se perder lá em Curitiba. Para sair de Curitiba, eu falei, quer saber? O que você está vendo aí na frente? Ah, é uma placa, está escrita assim, Batel, não sei o quê. Vira aqui, vira nessa avenida aí. Como assim? Segue aqui, vai. Você está vendo uma coisa aqui, um negócio ali? Agora se vira à direita. Está vendo aqui? Tá. Segue aqui. Olha a placa ali. O cego teve que tirar os caras de Curitiba. Eu não estava me conformando. Eu queria chegar em casa. Estava sem a esposa, sem os filhos. Queria chegar e eles lá, errando. Ia ficar dando voltinha em Curitiba. Ah, tá louco, pô? Esse negócio não dá. Isso é enrolation, né? Não dá. Irmãos, estou falando sério, a objetividade é você não ficar tolo nas coisas, bobo assim, perdendo tempo, porque o tempo é precioso, Deus quer usar você, Deus quer realizar grandes coisas através da sua vida. Seja objetivo na sua vida, e na hora que você for descansar, ou for ter seu momento de lazer, você tem com todo prazer, porque você foi efetivo, foi objetivo no que fez, então teve tempo para tudo. Quem não é objetivo não tem tempo para nada, está sempre sobre espírito de culpa, sempre se sente culpado, que está faltando alguma coisa, não tem objetividade, não tem disciplina, está sempre pesado. Não, irmãos, nós precisamos ser livres. Disciplina é bíblica, objetividade é ser, por exemplo, sabe qual a diferença entre eficiente e eficaz? Você pode ser eficiente e não eficaz. Você pode ser eficaz e não eficiente. Eficiência é fazer as coisas bem feito. Fazer bem feito. Agora, eficácia é atingir o objetivo. Você pode fazer bem feito e nunca atingir o objetivo. Você pode guiar bem e nunca chegar lá. Mas se você for eficaz, você chega lá, né? E às vezes você não é nem eficiente, porque você pode dirigir mal, mas você chegou lá.
Então foi eficaz. Mas é melhor ser eficiente e eficaz. Pessoa objetiva sempre visa como eu posso fazer isso de uma forma mais objetiva, mais prática, que aproveite melhor o tempo da pessoa e de todos os envolvidos. Como podemos fazer isso? Não é? Quando oramos, precisamos ser objetivos também. Existe uma oração corporativa. A oração corporativa, as pessoas, cada pessoa que ora não precisa fazer início, meio e fim de oração. Porque já começou a oração. Porque é corporativa. Você não precisa fazer todos os preâmbulos, fazer toda aquela volta. Você vai direto ao ponto. Porque é oração corporativa. Estamos orando como corpo. Existe a oração de concordância, você ora toda a oração até o fim. Mas quando temos uma reunião e há temas urgentes a serem orados, nós precisamos, ser objetivo. Quando oramos corporativamente, nós não precisamos dizer como o fulano já orou, tá? Não precisa. Pode orar, repetir quantas vezes quiser, não precisa falar que o outro já orou. Não é? Porque objetivo. Orar direto. Se já 3, 4, 5 já oraram, você na hora que você vai orar, você vai direto ao ponto. E você deixa para o outro continuar. Você não precisa encerrar a oração. Alguém vai continuar. Isso é ser objetivo. E aí a eficácia de uma reunião de oração, ela vai mais longe. Ela chega no nível mais profético, mais intenso da operação dos dons. Ela não fica só naquela regrinha do vai, volta, vai, volta. Cada um que ora faz todo o processo. Claro que existe lugar para tudo. Mas quando oramos corporativamente, precisamos ter essa visão de objetividade, não é? A questão da objetividade é de onde eu venho e para onde eu vou. De onde eu venho e para onde eu vou. Ah, não sei. De onde você vem? Não sei. Para onde você... Não sei. Opa, espera aí. O que você está fazendo então? Não é? Se você não sabe de onde vem nem para onde vai, para o carro aí. Para que vai ficar rodando? Não é? Estaciona aí. Pega carona com alguém, talvez. Você não sabe, né? Isso chama-se teleologia, né? O estudo de objetividade. De onde eu vim e para onde eu vou. Minha origem e meu destino. Isso é, né? Nós temos que ter visão. Todos nós, irmãos, temos um desejo nato de ter uma direção. Nós temos esse desejo, direção e propósito na vida. Nós sentimos falta disso. Quando perdemos esse desejo, é sinal que a nossa vida está perdendo sentido. Falta de razão para viver, torna a vida desestimulada, morta e depressiva. Para quê? Para que eu estou vivendo? Eu não sei de onde eu vim, nem para onde eu vou, quem eu sou, não sei. Então vai desanimando. O que eu faço? O que eu estou aqui? Para quê? Por quê? Procovou, procossou, né? Então, é necessário acordar. Tem uma figura bíblica linda que eu queria que os irmãos... Não precisa ler, eu leio aqui. Isaías 49:2, que fala da flecha. Flecha fala de objetividade aguda. E olha o que diz Isaías. Fez a minha boca como uma espada aguda. A sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Fala de um tempo de construção, preparo, quando ele vai afiar a nossa direção e vai estabilizar a nossa estrutura. No tempo certo ele vai nos lançar. Você sabe a dinâmica de uma flecha lançada? Ela está no ar totalmente livre, mas ela tem velocidade, direção e estabilidade. Ela tem velocidade, direção e estabilidade. Uma vida objetiva tem velocidade, direção e estabilidade. Uma vida sem objetividade,
ela é lenta, instável e não tem precisa direção. Lança uma flecha de qualquer jeito para ver se ela atinge o alvo. Lança meio fraquinha. Ela, né? Ela meio que balança assim, cai. Ela tem que ter direção. E Deus quer trabalhar na nossa vida objetivamente. A Bíblia diz que os filhos do Senhor são como ramos de oliveira ao redor de sua mesa. São como flechas na aljava do valente. Irmãos, Deus pega essa varinha toda deformada e vai lixando. Você é lixado, tratado por Deus para que você ganhe objetividade, para que aquela flecha tenha estabilidade, tenha velocidade e direção para atingir o alvo. Isso é objetividade. Tem muito disso hoje? A vida nossa só tem sentido quando Deus nos lança. Pais, a vida dos seus filhos só tem sentido se forem lançados. E para serem lançados, precisa trabalhar a flecha. A maioria dos pais não lançam os filhos porque não trabalham a flecha. A maioria dos pais tem receio de mandar os filhos, de lançar os filhos como flechas, porque não trabalharam a flecha. E sabem que se o filho for, vai errar o alvo. Por isso que os casamentos são tardios, os filhos são tardios para a atividade profissional, tudo lento, demorado. Nós precisamos trabalhar desde pequeno, pegar a flechinha aí, lixando, disciplina, não é? Correção, amor, e aí então vai ganhando objetividade, e na hora certa a flecha vai ser lançada para atingir o alvo. A Bíblia diz o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, o soberano chamado de Deus. Nossos filhos precisam ser educados, tratados, lixados, para cumprir o propósito, a estatura de varão perfeito, a vontade de Deus, o ministério de Deus na vida deles, seja como um profissional, seja como um ministro na casa de Deus, seja como uma pessoa em qualquer área da vida, tem que ter propósito. Só Deus sabe nos dirigir de acordo com a nossa identidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A objetividade, ela é vitalizante, ela traz vida, ela dá vitalidade. Uma família que tem objetividade, uma igreja que tem objetividade, ela é pujante. Os olhos das pessoas são agudos, são intensos. Ninguém está assim mole, letárgico, tendo que ser empurrado. Uma igreja objetiva, todo mundo está ativo, fazendo aquilo que tem que ser feito. A vida passa a ter empolgação quando há objetividade. As pessoas ficam empolgadas, cheias de Deus, entusiasmadas. Objetividade. Não tem onda com, não está dando certo, dia, azar, está difícil, deprimido, depressão, para todo lado, não está dando certo a coisa. Não, flecha, está sendo lixado, não é? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sem uma visão, o povo perece. Sem visão, o povo perece. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não têm esse propósito de vida. E vivem sempre em falta com essas perguntas. De onde eu venho e para onde eu vou? Uma vida mal resolvida espiritualmente. Sustenta então legados malignos, perseguições estranhas, que desestabilizam o futuro espiritual, profissional, ministerial, familiar, traumatizam o chamado. Quais são nossos objetivos? Essa é a pergunta. Qual é o seu objetivo? E mais do que nunca, qual é a nobreza espiritual desses objetivos que você tem? Você tem objetivos? Qual é a nobreza espiritual deles? Não é? Então, mais trágico que a morte é então a vida sem propósito. 3, valores. Quem perde a visão, desonra os pais, perde a noção de valores também, não é? O que tem valor para você, o que tem valor para nós?
Isso se chama axiologia, estudo dos valores. Todos nós temos um quadro de valores. É fácil saber os valores. É fácil. Quando uma pessoa investe muito em alguma área, aquilo é um valor para ele. Gasta tempo com aquilo, é um valor para ele. Quando a pessoa vem de vez em quando na igreja, é óbvio que ela não dá valor à igreja. Mas ela está sempre ou no shopping, ou com amigos, ou comendo, ou fazendo outras coisas mil. Mas, então, ela mostra os valores dela pelas coisas que ela se ocupa, que ela gasta dinheiro, que ela investe, né? Não é? É fácil descobrir isso na vida de qualquer pessoa. E na sua própria vida, é fácil você saber, não é, quais são os seus valores. Não é? Quais são os seus valores? Porém, se não formos governados pelos valores bíblicos, é importante entender que existem os valores de Deus. Se você for sábio, você vai buscá-los. Se não formos governados por esses valores de Deus, valores bíblicos, seremos então governados pelas circunstâncias e pressões do cotidiano da vida, né? Então, infelizmente, você escolha. Precisamos escolher. Precisamos descobrir os valores corretos, os quais podem construir nossa personalidade e determinar o nosso destino, né? É fácil discernir as leis que governam o mundo moral e adotá-las como valores. Leis confiáveis, leis que não mudam, a palavra de Deus, não mudam. Elas vão produzir consequências positivas quando são obedecidas. A palavra de Deus, quando você obedece, promove consequências positivas ou negativas, punitivas, quando você desobedece, né? Então é necessário discernir os valores corretos e não negociá-los. Não negociá-los. Valores bíblicos. Existem valores intelectuais e valores do coração. Os valores intelectuais é o que você pensa e o que você fala. Mas os valores do coração são suas atitudes, suas ações, que expressam quem você realmente é, né? Quem você é. Muitas vezes falar tem por trás hipocrisia, né? E por último, cosmovisão. Como nos vemos? Como enxergamos o mundo? Com que lente nós vemos o mundo? Como interpretamos a nossa realidade? Isso se chama cosmovisão. Como determinar se o nosso conhecimento é verdadeiro ou não? É verdade o que você sabe? É verdade o que você está ouvindo na televisão, na rua, no Facebook, no WhatsApp? É verdade? Qual a cosmovisão que você tem? Acredita em tudo que te falam? Se você, meu filho, acreditar na Rede Globo, você está ralado. Rede Globo vai levar você para o inferno, porque é o plano maligno. Aliás, a maior parte da mídia é contaminada e mente, e produz coisas para que as pessoas acreditem e mudem os pensamentos delas, né? Então, a cosmovisão é como se fosse assim, você precisa de um código para interpretar, ter uma visão de mundo. Esse código chama assim paradigma. Paradigma faz parte da sua cosmovisão, a sua maneira de ver o mundo. Paradigma é como um mapa. O mapa não é o território, mas ele te guia pelo território, né? Paradigma interpreta as condições da vida. Então é um mapa, ele te guia pelo território. Se o mapa, o paradigma for correto, você vai alcançar seu objetivo. Amém? Amém ou não? Se o mapa estiver errado, você vai achar? Vai alcançar seu objetivo? Né? Se o mapa está errado, você está perdido. Paradigma é isso.
um mapa. Se o seu paradigma estiver errado, sua maneira de ver a vida for errada, for pela lente da Globo, ou a lente de Karl Marx, do comunismo, você está perdido. Nós temos que usar qual lente, irmãos? A do Alckmin, do Lula ou do Bolsonaro? Qual lente que nós temos que usar? Da Bíblia. Da Bíblia. Aquele que tem a palavra de Deus discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. A Bíblia, a mente de Cristo. A mente de Cristo. Hoje o mundo está relativizando a verdade por todos os lados. Relativismo moral. Não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Só a Bíblia é uma verdade absoluta. Tudo é relativo, né? As pessoas têm ficado cegas na sua ignorância por causa da pós-verdade. Cada um cria a verdade que quiser. Precisamos redescobrir, então, que a verdade é única. Fala para quem está do seu lado, a verdade é única. A verdade é única. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Único, não é? E pode ser conhecido, pode ser conhecido, a verdade pode ser conhecida. As pessoas, nós podemos criar um Deus que queremos que Ele seja, mas da mesma sorte podemos optar em negar a nós mesmos e reconhecer o Criador do universo do jeito que Ele realmente é, na sua grandeza e caráter. Então o mapa, o referencial para conduzir a nossa vida é a verdade, que Deus revelou acerca dele mesmo em sua palavra. Suas leis, seus princípios, seus caminhos. Aleluia. Então, irmãos, vou repetir aqui 4 coisas fundamentais, né, que nós precisamos lembrar. Primeiro, identidade. Depois, objetividade. Depois, valores. E por último, essa cosmovisão, visão da vida que cada um de nós tem. Irmãos, é necessário um despertar. É necessário dizer basta para a visão e para a cegueira da desonra. É necessário resgatar como igreja, como família, como indivíduo. É necessário ensinar os jovens, os adolescentes, os juniores. É necessário ter uma escola infantil com propósito, forte, que não só fique entretendo crianças. É necessário ver as crianças como profetas de Deus para as nações, em nome de Jesus. E não aceitar a ideia de criar filhos sem identidade, cegos, sem objetividade, sem razão de viver, sem uma escala de valores bíblica clara, e sem uma visão de mundo bíblica, sem óculos. Precisamos de nos levantar em nome de Jesus. Quem quer se levantar por essa geração? Hoje é dia dos pais. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós temos que tomar uma posição que impeça a maldição, que a mão de Deus não amaldiçoe, não permita a maldição. E, na verdade, a maldição é o caos e a desordem do ser humano, da sociedade atual. Deus permite pela desordem. Não há maldição sem causa. Todas elas têm causa. Você pode se levantar por essa causa? Objetividade. Você quer fazer da sua vida objetiva? Você adulto, homem, mulher, jovem, adolescente, quer fazer da sua vida uma vida objetiva? Uma identidade clara, valores claros, e uma visão aguda da vida, com paradigmas bíblicos, um mapa que te conduza ao endereço certo?
tratar dos nossos filhos como flechas e encher deles a aljava, para no tempo certo enviá-los? Criar os filhos para si mesmo ou para Deus? Ou para o mundo? Para quem que criamos nossos filhos? Que Deus levante pais com uma visão aguda, que possam comunicar para os filhos que existe um Deus que tem o controle do universo, e quem andar com esse Deus vai cumprir propósito na vida. E quando morrer, vai poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Louvado seja Deus. Quem pode ficar de pé por essa causa? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.